Fala, meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso curso FUVEST de 0 a 100. E nesse curso a gente vai fazer um apanhado de tudo aquilo que está previsto no edital de física na prova da FUVEST. Se liga aqui, a gente começa falando sobre, nessa aula um, de trabalho de uma força. Vão ser várias aulas aí propondo tudo aquilo que está previsto no nosso edital. Ó, então, olha só, nesse 2026, né, o ano que a gente está gravando este vídeo, a gente tem aqui diversos temas, quero passar por cada um deles, a gente vai discutir cada um desses temas. Eu começo falando sobre esse tema aqui, o tema do trabalho. Deixa eu puxar aqui para você. Ó. Esse é o tema principal que a gente vai estudar hoje, ó, o trabalho. A gente vai fazer pouco a pouco cada um desses temas. Então vamos chegar aqui nas soluções desses, para que pelo menos você tenha contato com os temas e como isso cai numa prova, tá? Então fique tranquilo que a gente vai passar de alguns temas aqui bastante complicados para alguns alunos, mas que a gente vai discutir com vocês e tentar desmiuçar passo a passo cada um desses temas. Bora lá então? Então a gente fala nessa aula um sobre trabalho de uma força. Então eu começo falando aqui da definição do que é o trabalho de uma força. Então a gente fala que é uma medida de energia transferida para um corpo quando sobre ele atua uma força que provoca deslocamento. Então a ideia é a seguinte: pensa-se que primeiro você precisa conhecer um pouquinho de força, né? Força aí de leis de Newton e tudo mais, mas quando a gente está falando de trabalho, a gente está associando, aplicando uma força sobre um bloco ou qualquer corpo, e esse corpo, a partir dessa força, tem algum tipo de movimento. Então a gente fala que é um tipo de energia mecânica que gera movimento nesse sistema. Ela tem uma equação que fala que trabalho é força, deslocamento vezes cosseno. Cada um dessas grandezas aqui tem as suas unidades. Então, aqui é a unidade Joule, a unidade de força Newton e a unidade de deslocamento metro. E aqui eu tenho um ângulo entre a força e o deslocamento. Chamo sua atenção que essa força aqui é uma força do estilo constante, tá? A gente vai usar essa formulinha que trabalha força e deslocamento, ela serve para forças constantes. Ou seja, se a gente tiver uma situação em que a força mudar de acordo com que o tempo vai passando, né? Então a gente chama isso de força variável, essa equação não é válida. Então, né, essa equação, você está vendo que ela só pode ser constante, porque esse valor aqui vai ser fixo, o deslocamento dele também vai ser fixo e o ângulo entre eles vai ser fixo. Então, essas três grandezas aqui têm valores fixos, e aí a gente encontra o trabalho. Né? Então, para essa situação, vale a pena aqui destacar que é uma força constante, belezinha? Então, aqui a gente tem a fórmula e como a gente encontra a definição clara para você. Bom, aqui o que eu preciso ter de atenção? Veja que a gente tem um ângulo, né? Esse ângulo θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então eu preciso relembrar aqui dos ângulos mais importantes que a gente tem na matemática, que são 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360. Eu vou te falar que os mais importantes para nós nesse momento vão ser os ângulos de zero, tá? Isso aqui vai ser bastante destacado. Os ângulos notáveis, né, o 30, 45, 60, eles não são tão importantes, por quê? Porque eles vão ser falados para você numa prova da FUVEST. A FUVEST falaria assim, ó, adote que o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Aí maravilha, aí você já coloca lá, ele vai te dar isso no enunciado. Agora, esses aqui que eu estou circulando para você, esses são importantes, porque normalmente a prova no enunciado não falaria esses três aqui. Primeiro, que o cosseno de zero vale um, o cosseno de 90 vale zero e o cosseno de 180 vale menos um. Isso é muito importante você ter esse contato, ter saber isso matematicamente, porque vai ser diretamente ligado na resolução desse ângulo aqui. Né? Então aqui a gente precisa ter esse pouco a pouco. Bom, aqui que nós colocamos aqui, ó, a gente tem duas definições, né? Porque veja que se esse ângulo ele é o cosseno de θ, esse valor pode ser positivo ou negativo. Então, no primeiro momento, se o trabalho é motor, a gente fala que o trabalho aqui, deixa eu até destacar aqui para você, quando nós temos um trabalho maior do que zero, ele é chamado de trabalho motor.
tá? Então essa é se eu encontrei, vai lá, por exemplo, o trabalho dele deu 20 joules, positivo, a gente chama que isso aqui é um trabalho motor. Agora, se o trabalho deu negativo, aí a gente fala que o trabalho é chamado de resistente. Aqui, no caso, força e deslocamento se encontram no mesmo sentido, ou que se tem praticamente um valor positivo para esse sistema, tá? Então, eu posso ter, de repente, não necessariamente no mesmo sentido, mas é o caso mais clássico, né? A gente vai pegar esse ângulo apontando como na mesma orientação, e quando eu tenho o sentido oposto, um trabalho negativo, coloco em sentidos opostos aqui para que a gente tenha esse trabalho resistente. Então, trabalho positivo, trabalho motor. Trabalho negativo, trabalho resistente. Fica aqui a dica para você ter esse cuidado. Maravilha? Seguindo, a gente tem a parte do trabalho da força-peso. Olha só que importante essa definição. Se a gente começar assim, ó, vamos colocar duas situações, deixei esse espaço aqui de propósito, para que você saiba definir. Se eu pegar, por exemplo, uma bolinha aqui, ó, numa queda livre, tá? Vamos pegar essa situação que ela está descendo. Então, nesse primeiro caso, eu estou falando que a força-peso vem para baixo. Espero que você saiba, mas a força-peso é uma força que aponta sempre para baixo. A gravidade está para baixo, né? Se eu tiver um deslocamento aqui também para baixo, ou seja, ele estiver descendo num movimento de descida, então aqui o meu deslocamento, se a gente chamar de o meu delta S, né? Ou o meu D, eu chamei de D, né? Então aqui a gente também pode ser chamado de D. Na descida, que é esse primeiro caso que eu estou fazendo aqui, a gente tem tanto o peso quanto o deslocamento apontando para o mesmo lado. Veja assim, eu sempre gosto de usar os meus dedos. Então você pode fazer isso também, ó. Se eu colocar o peso para baixo, apontando para baixo, e o meu deslocamento também apontando para baixo, o ângulo entre as duas grandezas, força, peso e deslocamento, as duas apontam para baixo e existe um ângulo zero entre eles. Faça isso, ó. Você vê que o ângulo, se eu apontar o mesmo sentido, não tem ângulo entre eles. E nesse caso aqui, o ângulo entre as duas forças, entre as duas grandezas é 0 graus. E aí, nesse caso, se esse ângulo aqui é zero, esse valor do cosseno de 1, o cosseno de zero, vale 1. E aí a gente fala que P vezes H, no caso é a força peso que a gente está estudando, né? Peso vezes o deslocamento. Por que que eu chamo agora de H, né? Porque o que a gente está falando desse deslocamento a gente chama de altura. A altura aqui é o deslocamento, a altura do inglês, né, que puxa essa para baixo, tem esse deslocamento na vertical, a gente adota o H como referência ao quanto ele desceu. E aí, nessa altura aqui, vezes o cosseno de zero, para o primeiro caso, né? Se o cosseno é de zero, o cosseno de zero vale 1. E aí a gente vai ter massa, peso é massa vezes gravidade, vezes a altura, e aí isso aqui dá positivo. Agora veja, se nós tivermos uma situação de uma bolinha aqui, né? Agora na subida a coisa muda, porque veja, porque daí você vai ter o peso para baixo, né? O peso apontando aqui para baixo, e você vai ter um deslocamento dele para cima, que é quando acontece uma situação de subida. E aí veja a diferença que a gente tem entre as duas, né? Vamos colocar aqui, ó, na subida. Na subida, eu tenho um peso apontando para baixo e um deslocamento para cima. Perceba que esse ângulo aqui eu formo 180 graus. Esse ângulo de 180 graus que existe aqui entre eles, ó, deixa eu puxar essa setinha aqui, estou usando a canetinha preta, ó. Eu tenho um ângulo entre as duas grandezas, um θ, de 180 graus. Se esse θ é 180 graus, vale a lembrança que o cosseno de 180 vale menos 1. E se vale menos 1, esse valor aqui vai valer menos 1. E aí, o cosseno de menos 1, a gente sabe que esse valor vai dar negativo, porque vai ser o valor do peso, m vezes g, vezes a altura, o deslocamento de quanto ele subiu, vezes o menos 1, que é o cosseno de 180. E aí, esse trabalho vai dar negativo. Então, veja, é muito comum a gente falar que o trabalho da força-peso, ele é mais ou menos mgh. Se tiver na subida, a gente fala que ele é negativo, porque veja, o deslocamento aqui está para cima e a minha força peso está para baixo. Existe um ângulo de 180 graus.
Com esse deslocamento entre eles, a gente encontra um deslocamento com um ângulo entre eles de 180, isso aqui vale menos 1, e aí a gente consegue ajustar isso e se torna negativo. Agora, na descida, o peso e o deslocamento apontam para o mesmo sentido, esse ângulo é zero, e aí o cosseno de zero vale 1, e aí a gente fala que esse trabalho desse peso é positivo, tá bom? Então fica a definição de um tipo de força bem importante, que é o trabalho da força-peso. Outro tema que a gente chega também é para o trabalho de uma força variável. Aí se aparece isso, gente, é bem clássico, né? Você tem um gráfico de força por deslocamento, força vezes distância, e se você tem vai se formar um gráfico dessa força, que ela é variável, ela começou com zero e até 1 metro ele foi aumentando. Depois ela se manteve constante, depois ela diminuiu aqui, fez uma força oposta ao referencial, né? Fez uma força contrária àquilo que a gente adotou como referencial. E aí, para você achar o trabalho disso, você faz a área dos gráficos. Tem vários tipos de áreas de gráfico, trapézio, triângulo, retângulo. O que aparecer aqui, você precisa fazer a área do gráfico. Importante você saber que se ele estiver para cima da abscissa, que é esse eixo X aqui, o trabalho dele é maior do que zero. Se estiver para baixo, o trabalho dele vai ser negativo, o trabalho menor do que zero. Então, essas duas áreas se diferenciam, né? Se ele perguntar o trabalho total de 0 até 5, você faz o trabalho do primeiro, o trabalho do segundo e soma todo mundo. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter, ó, a base maior é 3, mais 1 dá 4, vezes 2 dividido por 2, isso dá 4. Aqui deu 4 joules, tá? Então essa primeira área aqui. Agora a segunda área deu 2 vezes menos 2 dividido por 2, isso dá menos 2. Então, se ele perguntasse o trabalho da primeira, de 0 a 3, mais 4 joules. Se ele perguntasse o trabalho entre 3 e 5, menos 2 joules. E se ele perguntasse o trabalho total, que é de 0 até 5, eu faço 4 mais menos 2, que daria um total de mais 2 joules. Então você tem que ir ajustando e vendo, principalmente o enunciado vai te dar essas informações para você aplicar. Então apareceu gráfico de força por deslocamento, a gente faz a área do gráfico para poder achar o trabalho. Belezinha? Próximo tema, o trabalho da força elástica. Isso aqui é bastante interessante. Lembra de novo, ó, o trabalho motor, um trabalho maior do que zero, um trabalho resistente, um trabalho menor do que zero. E aqui a gente está falando das deformações das molas, né? Então a gente está pensando porque a mola há duas condições. Primeiro, quando é a mola, a gente está falando um trabalho da força elástica. Então, o nosso estudo, o nosso principal alvo é a mola, é o elástico, o que quer que a gente estiver estudando aqui. Vamos começar pensando aqui, pensando principalmente nessa mola. Quem vai fazer o trabalho? É a mola ou é um agente externo? Quando é a mola que faz o trabalho, esse trabalho é positivo. Tá? E, resumidamente é isso. Quando é um agente externo que está fazendo o trabalho, quando é a mola que sofre esse trabalho realizado por um agente externo, aí esse trabalho é negativo. Então veja, perceba isso. Se nós pegarmos esse sistema aqui, ó, e nós empurrarmos essa mola, esse trabalho vai ser negativo, porque eu que fiz a força sobre a mola recebeu o trabalho, ela recebeu essa força e realizou esse deslocamento. Agora, quando eu solto essa mola e essa mola é esticada, é a mola que está fazendo a força. E ela que está realizando o trabalho. E aí esse trabalho vai ser motor. Então, quando ele fala assim, se a mola está comprimida, esticada e depois empurra ou puxa o objeto na mesma direção do deslocamento, o trabalho é motor. Então, veja, se eu empurrar esse bloquinho aqui, eu empurrar, eu não estou fazendo essa condição. Aí a condição de trabalho resistente. Se uma força externa, eu, por exemplo, empurro essa mola, ela gasta energia para comprimir, ela desloca contra a força elástica. A força elástica está apontando para o lado e o deslocamento está para o outro. Perceba aqui que é tudo uma questão de força, deslocamento e o ângulo entre eles. Se a força é feita para cá e o deslocamento também é para cá, o trabalho é positivo. Quem está fazendo essa força? É a mola. Agora, se eu estou fazendo aqui uma condição é, de puxando essa mola para cá. Perceba que o deslocamento está para cá, mas a força elástica está para cá. Toda vez que eu puxo essa mola, a mola ela começa a querer voltar ao estado natural. Guarda sempre isso.
a mola sempre quer voltar para o seu estado natural, quando ela está lá solta. Então, se eu puxo a mola, o deslocamento para a direita e a força ela quer voltar ao estado natural, existe um ângulo de 180 graus entre o deslocamento aqui, ó, a distância, né, o D aqui que ele fez, e a força. Se o ângulo é 180, esse trabalho vai ser negativo, tá bom? Para a gente achar aqui os valores, né, matematicamente falando do trabalho dessa força elástica, ou ele aparece na forma de um gráfico, ou você resolve aqui usando isso aqui é a constante elástica, que é dada em Newton por metro, e a deformação, que é quanto ele aumentou ou diminuiu o seu tamanho da mola, tá? Tudo isso dividido por 2, esse é o trabalho da força elástica. E por último, a gente fala de trabalho nulo. Aqui eu vou te falar de dois tipos de trabalho, o trabalho da força normal, sempre vai ser igual a zero, e essa aqui é sempre, tá? Por que que ela é sempre? Porque olha o deslocamento num plano inclinado aqui, ó. Esse corpo aqui está vindo e o ângulo entre o deslocamento dele, o deslocamento está vindo para baixo aqui, ou ele está indo para cima, não importa para mim, mas o ângulo entre a força normal e o deslocamento, D aqui ou D aqui, sempre vai formar 90 graus. Se ele tivesse num plano horizontal, a normal apontaria para cima. Lembre-se que a normal é a força que a superfície faz no corpo, e o deslocamento seria sempre formando 90 graus com a normal. Então, pouco importa se é um plano inclinado, se é uma, um plano reto, né, um plano horizontal, sempre o ângulo o trabalho da força normal vai ser zero. Outro sistema também é o trabalho da força centrípeta. A força centrípeta ela sempre aponta para o centro e o centro dele ele forma sempre 90 graus com a velocidade. E aí o centro esse deslocamento aqui para onde ele está indo, sempre vai formar 90 graus com a força centrípeta. Então ele sempre sai pela tangente aqui, então o deslocamento dele vai ser pela tangente e ele vai formar 90 graus. Logo, essa força centrípeta e o deslocamento também formam 90 graus, então o trabalho da força centrípeta aqui vai ser 0 graus, 0 graus, vai ser zero como definição também. Então existem vários tipos de formas de trabalho, eu coloquei aqui os mais importantes e vale a pena a discussão de o que está sendo perguntado. A gente vai fazer depois de uma série de conteúdos, a gente vai passar alguns exercícios para vocês resolverem como a FUVEST cobrou isso já durante os anos, mas a gente vai passo a passo tentando resolver com você aquilo que apareceu. Aproveite para deixar seu like por aqui, a gente vai tentar varrer todos os conteúdos lá, vai ser um processo é, é, sem grandes preocupações em ser rápido ou devagar, a gente quer que você entenda. Gastar um tempinho, mas a gente não, eu poderia ter feito aqui, quando a gente pega esse tema, eu poderia ter pego conservação de energia num mesmo tópico, mas isso gastaria muito mais tempo, né? E aí o vídeo ficaria muito grande e talvez não seria tão atrativo para você. Então a gente já ticou aqui essa parte de trabalho, próxima aí que a gente vai fazer de conservação de energia, e a gente vai estudando todos esses grandes tópicos que a FUVEST apresenta para você no vestibular de 2026 e os próximos anos devem seguir todos esses tópicos. Belezinha? Então, mais uma aí. Deixa seu like para que você não está inscrito, se inscreve também, nos ajude aí cada vez mais a chegar. Grande abraço e até a próxima. Valeu!